Então você quer começar a investir e não sabe por onde, né? Não sabe quais os tipos de investimentos que existem e não sabe como dar o primeiro passo, correto? Então fica aí no vídeo que eu vou dar umas dicas aí para tentar te ajudar, tá bom? Bom, primeira coisa que você tem que fazer, né, para você começar a sua vida de investimentos é fazer uma análise, um balanço, né, uma organização, né, na sua vida financeira, tá? Você tem que deixar suas contas em dia, você tem que ajustar o seu salário com o seu padrão de vida, tá? E você tem que ter lá uma sobra, tá bom? Esse é o primeiro passo, né? Organização, tá bom? Segundo, você tem que estipular uma meta. Sempre que você for começar um projeto, você coloca lá no papel qual que é a sua meta, para quando que é a sua meta, para que data que você quer atingir essa meta e qual que é o valor que você precisa acumular, né, para você chegar nessa meta, tá bom? Coloque isso no papel, tá? Então você vai organizar a sua vida financeira primeiro, deixar as contas em dia, tá? Tenha bem definido, né, quanto que você ganha e quanto que você precisa para viver e separa aqueles 20% lá para você poder estar investindo, tá? E outra coisa muito importante, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Não esqueçam da reserva de emergência. A reserva de emergência, ela é necessária para quem vai entrar no mundo dos investimentos, porque com a reserva de emergência você vai poder sair de uma eventual dificuldade financeira ou até mesmo de uma emergência, alguma coisa que aconteça e possa fazer você tirar dinheiro do seu investimento. A gente não quer parar o investimento. O investimento, quando ele for começado, ele tem que ir até o final, porque a maioria deles, né, se você desiste antes, você acaba perdendo dinheiro, tá? Então, principalmente na renda fixa, né? Tem tipos de investimento que você pode estar fazendo. Quando você optar por renda fixa, a renda fixa, ela te garante que você sempre vai ganhar. Tá? A renda fixa, se você contratar com uma taxa, por exemplo, de 13% ao ano, tá? Você no final do seu prazo, você vai receber os seus 13%. Aconteça o que ia acontecer, os 13% já foram contratados assim. Só que para que você receba, né, esses 13%, você tem que deixar dentro do prazo que foi contratado, tá bom? Essa é a regrinha da renda fixa. Existe também o investimento da renda variável. A renda variável, ela não tem a mesma garantia de ganhos, né, da renda fixa, né, mas ela pode te possibilitar ganhos muito maiores do que a renda fixa, tá? Só que existem os riscos. Para você que tem medo lá de ver o seu dinheiro subir em alguns momentos e ele baixar, a renda variável não é indicada para você. Principalmente você que está começando, começa pela renda fixa, tá? Aí vamos ver os tipos de renda fixa para vocês poderem escolher, tá bom? Vamos lá. Poupança é a renda fixa, tesouro é renda fixa, tem também CDBs, LCIs e as contas digitais, né? As contas digitais hoje, Inter, Nubank, IT, elas também têm o mesmo rendimento de alguns CDBs, né? Então você pensa dessa forma, mas esses são os mais seguros, tá bom? Os CDBs, LCIs, algumas contas digitais, mesmo se o banco quebrar, elas vêm com você, quando contrata esse tipo de serviço, você contrata um seguro. Você tá seguro aí pelo FGC. FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, mesmo se uma dessas entidades quebre, você consegue receber até 250 mil por CPF. Tá bom? Então isso aí é extremamente seguro, tá? O Tesouro não tem a garantia do FGC, mas quando você investe no Tesouro, você está emprestando para o governo, tá? O governo tem a impressora lá, a máquina de fazer dinheiro, e sem falar que para o país quebrar é muito mais fácil os bancos quebrarem antes, tá? Então o Tesouro é considerado um dos investimentos em renda fixa mais seguro, tá bom? Só que sempre pensem, né, no prazo, tá bom? Porque o Tesouro também tem alguns de liquidez diária, que é onde você pode tirar o dinheiro a qualquer dia, mas tem aquele que você contrata um prazo e se você retirar antes, você acaba perdendo. Tá bom? O ideal é que você sempre respeite o prazo. Você tenha a sua meta bem definida. Quando você for começar o seu investimento, você saiba para que você vai fazer. Por exemplo, eu quero fazer um investimento para eu me aposentar daqui a 10 anos. Beleza, contrata os investimentos, né, que vão te dar renda para esses 10 anos. Tá bom? Contrata quanto maior for o prazo, mais rentabilidade você vai ter. Isso aí é garantido também, tá bom? Agora, se você precisar tirar antes, aí você tem que já ter isso definido. Porque se você tirar antes, você vai perder.
tá? O ideal é você sempre manter o prazo. Agora, quem é um pouco mais arrojado, né, e concorda em correr um pouco de risco, a renda variável é o que te dá a possibilidade de ganhar muito mais. Tem gente que fica milionário na renda variável, né? Você pode, por exemplo, comprar uma ação de uma empresa que está bem baixinha, está desvalorizada. Essa empresa ela pode começar a crescer quando ela tem potencial para isso, né? E a sua ação vai lá em cima. Né? Você pode comprar uma ação por R$100 e daqui a algum tempo ela valer 1.000, como pode também comprar por 1.000 e ela valer 100. Tá? Então, para investir em renda variável, tá? O ideal é se pesquisar, né, o ativo que você está comprando. Tá? Tem alguns sites aí que depois eu vou estar indicando para vocês que dá esses números para você pesquisar. Tá? E também uma coisa muito importante na renda variável é você não colocar todos os investimentos num único ativo. Você tem que fazer uma carteira de investimento bem diversificada, tá? Porque se tiver oscilação para baixo, que você perca, ele não vai comprometer toda a sua carteira, tá bom? Então você não deve colocar todo o seu investimento em um único ativo. Eu, por exemplo, quando eu faço investimentos, eu coloco fundos imobiliários, 30% da minha carteira está em fundo imobiliário, eu tenho 30% da minha carteira em ações de empresas brasileiras, e eu tenho 30% da minha carteira em tesouro. Tá? Esses três ativos, eu tenho um pouco de renda fixa, só que na renda fixa, tesouro também, né? Mas eu tenho CDB, que é onde eu coloco a minha reserva de emergência. Então eu tenho reserva de emergência no CDB, né? Inclusive está numa conta diferente, e eu tenho uma outra corretora que eu consigo fazer esses três investimentos aí na Bolsa de Valores, tá bom? Um no tesouro, um em ações de cotas de empresas e o outro em fundos imobiliários, tá bom? Nesses três ativos eu pulverizo bem as minhas ações para que em caso de uma eventual perda eu acabe não ficando mal aí com meus investimentos, tá bom? Outra coisa, tá, que é importante aí que vocês saibam como, né, por onde investir. Nós investimos sempre através de alguma corretora. Hoje alguns bancos digitais já conseguem fazer isso aí para vocês. Tá? Se você abrir uma conta no Nubank tem a corretora. Corretoras tem várias, né? Tem a Inter, XP, Nubank, Rico, né? Aí vocês devem pesquisar aí também qual que pode ser melhor para vocês, as que cobrem menos taxa, que tem um aplicativo aí que funcione bem, tá? Eu indico aí para quem está começando, faz pela Nubank, né? A Nubank é fácil de abrir a conta, você abre de um celular mesmo, é uma conta digital, que você não precisa nem ir até alguma agência. Tá? E lá mesmo já tem a parte de investimentos, você baixa o aplicativo da Nuinvest e começa por lá. Tá? Se quiser fazer também pela Inter, a Inter também tem essa possibilidade e outras mais. Aí fica a critério de cada um, tá bom? Eu não dou recomendação de qual é melhor, porque isso é muito pessoal para cada um. Tá? O que tem que se observar é taxas. Tá? A maioria delas não tem taxa dessas contas digitais, mas sempre fique atento aí para essas taxas aí para você não perder dinheiro também lá na frente. E aí a partir do momento que vocês já fizeram uma organização e já definiram um percentual do seu salário para fazer o investimento e você já tem lá a sua reserva de emergência, tá? O segredo agora é aportar de forma periódica. Você tem que estar sempre todos os meses lá aportando. Esse dinheiro aí não pode ser mexido mais. Você contratou um plano dentro de um período que você tem que cumprir, tá? Então, para que você possa cumprir, você tem que se organizar. Tá? Deixa a sua vida organizada, tá? Cuidado com aquelas tentações que aparecem aí no meio do percurso para a gente não desfocar, porque lá na frente o seu eu futuro vai te agradecer, tá? Então é disciplina, tá? A partir de agora é disciplina, né? E aportes periódicos, tá? E vai testando, tá? Nos próximos vídeos eu vou dar dicas para vocês de como que funciona cada fundo imobiliário, né, as ações, como que a gente consegue pegar informação a respeito de cada um deles para poder fazer as melhores escolhas, tá bom? Então, pessoal, fico por aqui. Obrigado por vocês terem ficado comigo aqui até o final e até o próximo vídeo. Tamo junto!